Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um De Cara com Elas. Meu nome é Michele Leles, eu sou mentora e terapeuta. Meu nome é Cássia Queiroz, eu sou terapeuta. Eu sou Simone Quirino, sou consultora de negócios e criadora de conteúdo em redes sociais. Maravilha! E hoje nós trouxemos aqui o tema Os Desafios do Empreendedorismo e a Importância da Inovação, tema que nós adoramos trazer e refletir sempre aqui com vocês. E para debater esse assunto hoje com a gente, trouxemos uma autoridade na área de panificação, Gabriela. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, que linda. Pois Prazer é, Gabriela, nosso. né? Sempre um prazer receber Sempre. mulheres que vêm nos inspirar, né, gente? Com as suas histórias. Com certeza. E hoje nós trouxemos esse assunto até mesmo porque a gente sabe o quanto toda mulher... gente, quem que não quer a sua independência financeira, Com né? certeza. E cada vez mais cresce o número de empreendedoras, empreendimentos liderados por mulheres, justamente por todas nós querermos o nosso lugar ao sol, né? Queremos nos destacar, encontrar o nosso diferencial, né? Aquilo que só a gente sabe fazer do jeito da gente. Deixar a nossa marca no mundo. Deixar nossa marca no mundo. Perfeito. Com isso, claro, surgem os desafios, né? Os desafios dos negócios. Até porque, para a gente conseguir deixar essa marca, é necessário vários elementos, né, vários fatores aí sendo envolvidos. Foi por isso até mesmo que a gente convidou a Gabriela para estar aqui somando. Cássia Queiroz e Simone Quirino e eu, a gente sempre está falando sobre esse assunto, sabe, Gabriela? Mas a gente precisa trazer aqui a percepção, a perspectiva de outras pessoas que também estão trilhando, né, o seu espaço e etc. E aí, para a gente começar, o que para você acredita que são esses elementos necessários, né? Para a gente, em primeiro lugar, para a gente abrir um negócio e empreender. O que você, na sua opinião, que elementos seriam esses? Fundamentais. Eu acho que primeiro é conhecimento sobre aquilo que você quer trabalhar. Se você não tem, você vai buscar, você vai procurar, mas sem conhecimento, a parte técnica mesmo do que você quer executar. Impossível, né, você começar, porque o conhecimento traz um olhar amplo para aquele negócio. Então, acho que é o primeiro ponto. Planejamento. A gente mesmo, ficamos 3 anos planejando, né, tudo que a gente vai contar um pouquinho aqui. E, claro, esse planejamento tem que envolver tanto a parte dos negócios mesmo, né? Todo o plano de negócio, conhecer a sua persona, desenvolver tudo, e o planejamento financeiro, porque aí também você pode ter todas as ideias maravilhosas, todo o conhecimento, mas se o planejamento financeiro também não for bem feito, você não vai conseguir também tirar do papel. Então, eu acho que o fundamental são essas 3 coisas, a base, assim, para depois você começar a desenvolver o restante. Então, conhecimento, planejamento. E aí, dentro desse planejamento, eu trago a parte financeira. Ah, perfeito, isso. Né? Tanto do negócio, mas a parte financeira muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Realmente, né? Quando o conhecimento até, eu acredito que ele entra muito na questão para a gente se sentir mais segura também, né? Sim. De que a gente está entrando em algo... Que a gente tem competência, né? E sabe o que está fazendo. Não fica ali... Não se tornar só um tocador de negócio. Muito né? bem. Porque quando a gente fala em empreender, a gente sabe que a gente vai assumir muitos riscos. Perfeito. Riscos estes relacionados a números, que é o coração da empresa, que muitas empreendedoras ainda, né, metem os pés pelas mãos. E isso é algo que está se tornando cada vez interessante. Gabi, pode ser? Pode ser, sempre. Eu também quase falei Gabi uma hora. Muito bem. Por mais que se fale sobre essa questão dos números, do financeiro, ainda tem muita empreendedora com a cabeça pequena, com medo. Aí vem aquela questão da procrastinação. É não assumir realmente o olhar para os seus números. Porque aí você vai ter um número financeiro e você vai ter um número do seu propósito. É isso aí. Não é? Eu falo a gente, né? Porque
eu e meu sócio, que é o meu marido, a gente o tempo inteiro trabalha muito com números, né? Os dois de exatas, os dois engenheiros. Como não, né? Mas assim, é muito importante isso, porque a gente se convence, a gente convence, entre aspas, né, o outro. Eu sou a parte técnica, ele faz a parte gerencial, então ele não entende da parte técnica, mas eu não vou convencê-lo de que a gente precisa comprar um equipamento X porque eu quero ou porque é importante. Eu vou convencer porque aquele equipamento faz X horas de trabalho, ele economiza aqui, ele traz escala de trabalho, ele vai oferecer um produto de melhor qualidade, maior padrão, por exemplo. Ou nós vamos receber mais gente na nossa equipe, vamos aumentar esse número, por quê? Porque essa pessoa vai fazer... Então, assim, a gente se convence o tempo inteiro com números. A gente não trabalha com achismos, ou pelo menos a gente tenta se cercar dos números a maior parte do tempo, para o achismo... Não imperar, né? Exatamente, muito bom. Pois é, e você, mulher, empresária, como é que você vê o empreendedorismo feminino, Gabi? Pois é, eu acho que é um grande desafio ainda no nosso mundo, né, onde a gente vive, a gente, de fato, ter essa liberdade de fazer o que a gente acredita e as pessoas, de fato, acreditarem na gente. Eu venho de uma família que os homens acham que vieram no mundo para servir as mulheres. Você conheceu meu pai, né? Gente. O contrário do que os homens pensam, meu Deus do céu. Não, amiga, o dia que eu conheci o pai dela, Cadê essa família? Tem irmão, né? Aquelas assim. Gente, tios e irmãos maravilhosos. Tios e irmãos. Não acredito. Todos casadíssimos. Era esperado, né? É lógico. Incrível. E assim, isso é muito bacana. Eu cresci num lugar que eu sei que é um lugar muito privilegiado. De ter tido esse... Não é só um empurrão, é o acreditar o tempo todo na gente. Que lindo. Mas dizer que eu não vivi momentos de machismo e tudo, claro que sim, dentro e fora. E ao mesmo tempo eu tenho uma mulher que é o meu exemplo de empreendedora, que foi a minha mãe. A minha mãe era costureira, fazia vestidos de noiva, roupa de festa, e ela sempre fez isso. Sozinha, ela começou a costurar com 9 anos, ela vestiu a família toda desde os 9 anos de idade dela. Menina, 9 anos? Empreendedora nata, então, ela. Empreendedora nata. Formou, fez ciências, começou a lecionar, mas ela nunca deixou a costura. Deu 2 anos de sala de aula, ela falou, não tem como não. Eu faço roupa para as pessoas casarem, para as pessoas celebrarem os momentos. E ela tocou um negócio a vida inteira, sozinha, numa cidade pequena, e fez um maior sucesso a vida toda. Então, assim, eu também tive esse exemplo de mulher. E eu não falo só sobre ela ser empreendedora. Ela foi muito dona dos sonhos dela. Ela foi muito dona desses sonhos. Que é o principal, né? Pra gente dar o primeiro passo para qualquer coisa na vida, é a vontade, né? E acreditar no sonho, né? A gente não pode desistir dos nossos próprios sonhos, né? E ela ensinou muito isso pra gente. Ela sempre falou, só vai, pode ir, né? Então, eu tenho esse exemplo tanto dessa mulher empreendedora, né, e dessa família que sempre acreditou. Então, eu acho que, assim, nós, mulheres, o que a gente precisa fazer é acreditar na gente. E vai assim mesmo, independente do que alguém está falando, se tem alguém te criticando, se é bobagem o que você está fazendo. E aí eu acho que volta um pouco no conhecimento. Porque quando a gente acredita no que a gente faz. Muito bem. Você falou isso, Gabi. Hoje, mais cedo, eu estava assistindo até uma live e lembrei muito de você, Michelle. Uma mentora minha, que chama Janaína Ortiga, né, da área do varejo, e ela falou justamente isso. Acredite na sua intuição. Não deixe que as outras pessoas falem aquilo que você tem certeza que vai dar certo, e você leva a ideia e acaba, mas isso não vai dar certo aqui não. Mas você acreditou na sua intuição, que é um conhecimento. Sim. E seguiu adiante. É isso aí. Mas na é o hora, nosso guia interior. Lembrei de você na hora, Michelle. Perfeito. Eu falei assim, olha só que coisa interessante. Gabriela. Acontece muito isso, sim, né? Gabriela não só seguiu a intuição, como também
deixou bem claro, né, a que ela veio nesse mundo. Ela vai contar um pouco mais pra gente no próximo bloco e te inspirar também a acreditar mais nos seus sonhos. Fique com a gente. Mais um programa de Cara com Elas, e aproveito para agradecer os nossos patrocinadores, que se não fosse por intermédio dele, nosso programa não existiria, e também pela colaboração e oportunidade que a nossa querida Brenda Santonioni deu para o nosso programa de Cara com Elas. Vozes, né? Vozes, né? Voz ao nosso, voz ao nosso programa e as mulheres. Isso. E voltamos com a Gabi, gente linda, viu? Maravilhosa aqui, um olhar lindo, super meigo. E a gente falando sobre essa questão do empreendedorismo feminino, algo que é tão desafiador, mas que vem crescendo muito no Brasil, né? Por que que o empreendedorismo ele tem que realmente ser disseminado? Até mesmo pela nossa flexibilidade de resolver as coisas, né? A gente tem um olhar mais carinhoso, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a gente tem que realmente incentivar outras empreendedoras. E falar em empreendedorismo, você já está há 10 anos no ramo de panificação e confeitaria. Uma carinha de novinha. E aí, essa pergunta aqui eu acho super interessante. Qual o diferencial da Terezas? Porque a panificadora dela, a gente chama Terezas. Conta um pouquinho. Então, quando a gente resolveu, depois eu vou contar um pouquinho mais, né, do início aí da história da Terezas e tudo, mas quando a gente resolveu fazer a Terezas, a gente, de fato, né, o que a gente vai trazer de novo? Então, nosso primeiro questionamento foi como diminuir o desperdício. Porque trabalhar com uma padaria, você está trabalhando com produtos que você, né, vai soltando fresco ali no dia a dia, você fecha a porta e sobra. E o que a gente faz né, para a gente reduzir a sobra? Mas a pergunta veio ao contrário. Meu sócio falou assim, o que a gente faz com tanto de coisa que sobra? Aí eu falei para ele, não vamos trabalhar por esse lado, a gente vai trabalhar o lado contrário. O que a gente faz para repor vitrine rápido e não sobrar? Evitar Então, ao máximo a sobra, né? Evitar ao máximo a sobra, não deixar virar sobra. Sim. Depois que virou sobra, a gente tem pouco recurso. Né? Vai virar uma torrada, uma farinha, é o que a gente já conhece. Então, eu comecei a pesquisar o que a gente podia trazer de novo. De fato, o conceito da Terezas é uma padaria muito mais enxuta. Né? Acho que gera até um incômodo. Você entra e você não vê aquele monte de pão espalhado nas gôndolas. Essa não é a ideia da Terezas. A ideia da Terezas é deixar a vida mais prática. Então, o que a gente fez foi trazer os pães congelados e não os pães em temperatura ambiente, né? Aqueles pães que você vai levar para casa, você vai levar ele congelado. E a gente só consegue fazer isso com qualidade, com segurança, porque a gente usa um processo de ultracongelamento. Então, a gente tem um equipamento que promove o congelamento dos alimentos numa velocidade muito diferente de um freezer convencional. Né? Então, ele congela um pão em 20 minutos, 30 minutos. Caramba. Isso faz com que as características sensoriais daquele alimento sejam mantidas, íntegras. Então, sabor, aroma, textura, cor, crocância, maciez, e aí depende do que aquele produto precisa. E ele tem uma validade ali até de 4 meses. Que delícia, né? Prático mesmo, né? E a ideia da praticidade... E o consumidor vai sempre consumir o pão fresco. Porque a ideia dela é essa, né? Você acordar,
colocar ali no forno, às vezes, Forno, micro-ondas, air será? fryer. Micro-ondas é o que eu Não, menos né? Eu ia falar air recomendo. fry, porque o micro-ondas realmente não é legal, né? Deixa funcionar, funciona, mas vai deixar meio borrachudo. É, né? Ele A textura, interfere, sim. né, na textura do produto. Eu já percebi isso também. E essa questão, Gabi, né, o meu irmão, ele teve um comércio e ele tinha, né, uma padaria. Não era uma padaria, né? Eram essas, tipo, uma mercearia de bairro. E minha mãe fazia pães, né? E justamente essa questão de não sobrar, né? Principalmente quando é pães caseiros, como é o seu caso também, a gente precisa prezar pela qualidade. Porque hoje em dia, qualidade não é mais um diferencial, né? É isso aí, é uma excelência que a gente tem que entregar sempre. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, qual que é o diferencial do que você está falando aqui, para mim, eu vejo. Essa questão de você ter pães congelados e quando eu quiser, eu ter esses pães frescos na minha casa. Exato. Eu vou comprar e eu vou ter os pães frescos como se eu tivesse ido lá na Terezas e ter adquirido. Esse é o diferencial do Terezas. Essa é a nossa ideia mesmo. Então, quando você fala assim, qualidade não é diferencial, eu sempre falo muito isso também. É obrigatório, né? Se você é o tá mínimo. abrindo, Sim, é o mínimo. não que a gente consiga fazer isso em Sim. tudo sempre, mas a gente tem que mirar nessa ideia, né? Aham. Eu acredito muito nisso A também. meta é essa, né? E além dessa questão do ultracongelamento, de ser um processo ali base dentro da nossa padaria, a gente trabalha com a longa fermentação. Então, a longa fermentação, quando você prolonga esse processo de fermentação, você respeita o tempo, você respeita a matéria-prima, você respeita o processo, você ganha mais sabor, né? Você ganha, de novo, todas as características sensoriais que aquele produto pode oferecer para o seu cliente, e você ganha em vida de prateleira. Você ganha em validade, sem precisar usar o conservante, sem precisar usar o corante, o acidulante, todos os aditivos químicos que a legislação até permite, mas que não é a nossa ideia de usar. Então eu consigo, como eu prolongo a fermentação, assim, entrando um pouquinho numa parte técnica, quimicamente falando, eu produzo ácidos que uma curta fermentação não dá tempo de produzir. Uma curta, eu consigo fazer um pão em 1 hora, mas ele vai começar, vai iniciar o processo de fermentação só, ele não chega a produzir ácidos, então você não ganha em sabor e tudo. E quando eu prolongo e eu produzo esses ácidos, eu deixo o alimento de fato mais ácido, não no sabor, mas em pH, no sentido de vida de prateleira. Sim. Então eu tenho um produto Prolonga que é a vida dele, natural. então. Eu tenho um produto que ele respeita o processo, ele utiliza matéria-prima de qualidade, porque sem matéria-prima de qualidade eu não consigo prolongar tanto a fermentação. Sim. E eu não preciso de adicionar nada, porque o próprio processo produz. É como se eu produzisse o meu conservante naturalmente no processo. Nossa, E que legal normalmente, isso. só me corrija se eu estiver errado, normalmente esses processos, eles vêm muito nos panetones, né? Sim. Que usa muito, né, essa técnica. Usa muito essa técnica. Talvez você vai ver muito agora nessa época do ano, né? Dá para fazer panetone curto também. Dá para A fazer fermentação com natural. Eu pensei que a fermentação era só para esse tipo de mais longa, para panetone, que é algo que fica muito tempo na prateleira. A fermentação natural é diferente da de longa duração? Ótimo. Tem muita gente que, até lá mesmo, tem muita gente conversando isso comigo e eu tô tendo a oportunidade de conversar também. Muita gente acha que a fermentação tradicional é ruim, faz mal para a saúde. E quem é boa é a fermentação natural. Então, o que eu tô gostando muito de falar, apesar de trabalhar também com a fermentação natural e querer difundir, é que o importante é o tempo e não somente o fermento. Então, o fermento que a gente usa na fermentação tradicional para fazer o pão francês, aqueles pãezinhos lá, o nosso brioche, pão Petrópolis, é o fermento biológico. O que tem nele? Um micro-organismo, né, isolado em laboratório, né, com toda a segurança que a indústria de alimentos produz. Qual é a diferença desse fermento para um fermento natural? O fermento natural, além de ter esse micro-organismo, né, essa Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que come açúcar e produz álcool, a gente tem as bactérias. Por exemplo, o meu fermento já morou em lavras, já passeou em Perdões, já passeou em Ervalha, agora ele mora em Viçosa. Ele vai ganhando microbiota regional.
Olha. Se eu der um Olha. pedacinho do meu fermento para você e você levar para sua casa, ele É já vai se diferente. comportar de forma diferente. Legal. Então, esse fermento, além dele ter essa levedura, que ela é característica da farinha de trigo, a gente ganha com uma microbiota um pouco mais diversa. Seria comparar, por exemplo, um leite fermentado com kefir. Não sei se vocês já ouviram falar. O kefir tem 8 micro-organismos diferentes. Caramba. Então, essa é a ideia. Então, a inovação seria o congelado e respeitar o processo, trabalhar com a longa fermentação. Não, perfeito. Incrível, né? Com certeza. Eu não acho que o diferencial é só esse, não, mas eu entendi que o carro-chefe é essa, a proposta, né, principal. A Gabriela trouxe aqui para nós também algumas opções para a gente degustar, para deixar o nosso lanche da tarde ainda mais especial. E ela vai falar mais um pouquinho da história da Tereza, por que a padaria se chama Terezas. Eu adoro contar essa história para todo mundo. E vamos contar aqui para vocês também. Aguardem no próximo bloco. Recebendo a Gabriela da Padaria Terezas. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, falasse um pouquinho desses produtos que você trouxe aqui pra gente hoje, Gabriela. Ai, com muito prazer. Eu trouxe uma baguete italiana, que está sendo um sucesso lá na padaria. Ela é uma... O que não é sucesso na padaria, né? Mas tudo bem. Ai, que bom. Tudo delícia. É de fermentação natural, então a gente até complementando o assunto que a gente estava falando anteriormente, fermentação natural ou fermentação tradicional, nenhum problema com as duas, muito pelo contrário. A questão é o quanto de tempo você leva para executar. Então, a gente faz fermentação longa, independente do fermento que a gente utiliza. Então, quando você fala fermentação natural, você está fazendo a longa. Porque a Cássia perguntou a diferença da fermentação natural para o longa, né? A diferença da fermentação natural, o que caracteriza ser fermentação natural é o tipo de fermento. Ah, tudo bem. Ser o fermento natural. Perfeito. Eu posso usar muito fermento natural e fazer uma fermentação curta. Perfeito. Mesmo sendo natural. Vocês já devem ter ouvido falar daquele pão de Cristo? O pão Sim, de Cristo. sim. Fermentação demais. natural. Fermentação natural. Muito bem. Então, Mas o que você trouxe? Então, a nossa baguete italiana trouxe um tomate confitado no azeite com ervas para combinar bem com essa baguete. E como a gente trabalha lá também com confeitaria, a gente tem confeitaria clássica, né? A gente já está saindo com o banoffee, com as tortas que estão fazendo o maior sucesso. E trouxe um bolo de cenoura com brigadeiro, já que é para contar um pouquinho da história do nome Terezas, eu quis trazer algo um pouco mais afetivo também. Legal. Bacana. Aproveita e conta. Por que Terezas? É muito gratificante essa história. E eu tenho certeza que daqui 30 anos eu vou estar tão feliz quanto hoje contando, né? Terezas são as nossas avós paternas, minha e do meu marido. Uma coincidência. Demais, paterna também. Então, as duas. Também, Interessante. Elas são Terezinhas, na verdade, as duas batizadas como Terezinha, né? Olha. Registradas como Terezinha. Olha. E a gente procurou muito por esse nome, né? Não vou contar uma história linda de que a gente acordei e nasceu a Terezas, não foi assim que nasceu a Terezas. Mas a gente pesquisou muito e os especialistas, a gente fazendo consultoria com o Sebrae, a gente fazendo todo o planejamento da padaria, falavam muito assim pra gente: para de querer um nome que conta sobre o produto. Boa. E conte sobre vocês, porque vocês nunca vão se cansar de contar. É verdade. E o dia que a Terezas nasceu, que foi numa conversa em família, que uma sugere, outra sugere, e beijo a Alice que começou a ideia da Terezas, e
quando surgiu essa ideia, e a gente modificou um pouquinho a ideia original, eu falei, é isso. Aí tocou num lugar muito diferente. Então, a Terezas são as nossas avós, elas não estão mais aqui. Nesse momento tem uma falando, vamos gente, o forno tá ligado, esse pão não tá assando, e a minha tá assim, tá tudo lindo. Sente o cheiro, curte o momento, olha o maravilhoso. sabor. Que legal. Exatamente. Que maravilha. E não menos ser uma mulher à frente de um negócio, realizando um sonho, você também trabalha com mulheres padeiras, né? É, exatamente. E como que é? isso? Talvez seja o outro lado inovador que não tá lá na cara do cliente, né? Perfeito. Ele não tá lá na loja para o cliente ver. Tá nos bastidores, Tá nos né? bastidores. A gente é uma padaria sem padeiro. Hoje eu não posso falar isso mais, acho que eu vou trocar. Nós somos uma padaria com 5 padeiras. Boa! Né? Somos uma padaria com Legal. 5 padeiras, por enquanto. Vamos crescer essa... E é engraçado, eu nunca tinha visto. Porque a gente sempre vê padeiro. Mas isso tem alguma No influência industrial, né? do De próprio maior fato. proporção, né? Sempre. Isso também deve ter uma certa influência, no caso, por você ter trabalhado com consultoria há muito tempo e, de certa forma, você não distingue quem tem o talento? Tipo, não está atrelada ao sexo, não é verdade? Exatamente. Eu trabalhei, você falou 10 anos com essa carinha, são 12. 12, Tem tá? mais 2 12 ainda. anos É porque na você começou estrada. nova, igual sua mãe. Não que você esteja velha. Foram 12 anos na estrada, né? Ainda são, né? Porque eu gosto de fazer o que eu fazia, quero continuar se eu tiver oportunidade. 12 anos na zona rural, de cidades bem pequenas, treinando mulheres para ter uma renda extra, para às vezes ser uma alternativa de sair de um relacionamento abusivo. Boa. De poder proporcionar para os filhos e para elas o que elas sonhavam em fazer sem depender de ninguém. Então, foram 12 anos nesse trajeto, encontrando homens e mulheres, mas meu público feminino, por coincidência, né, ou não, sempre foi muito maior. Então, eu nunca fiz essa distinção. De fato, quando a gente foi recrutar, não era uma obrigatoriedade, um pré-requisito ser mulher. Não vai continuar não sendo um pré-requisito, mas faz muito sentido para mim ter sido. Faz muito sentido para mim ser mulheres. Então, a gente sempre vê as mulheres auxiliando e os cargos de chefia na cozinha ser de homens. Verdade. Então, em casa quem cozinha é a mulher, mas no restaurante O Estrela chefe Michelin é o chefe. é um homem. Então, assim, hoje eu falo para elas, nós vamos aumentar a equipe, vocês vão ser as padeiras chefes, vocês vão ensinar as próximas pessoas. Então, isso espero que faça sentido para elas, igual está fazendo para mim. E, ao mesmo tempo, a gente não é um negócio, porque isso é uma empresa e ela tem um fim lucrativo, claro, de não depender de uma pessoa só. As padarias ficam muito na mão de um padeiro. Se o padeiro pede para sair, a padaria entra em pânico. Exatamente. isso Fica mesmo. dependente, né? Se ele tiver uma gripe, a bolachinha de limão é ele que faz. Já não vai mais. Não vai ter Daquele no jeito dia. só ele Só sabe, ele né? E não dá Eu mais pra sempre- gente viver. Você fica refém. de ninguém mais. Eu sempre fui a favor da rotatividade de qualquer empresa. De todos saberem fazer tudo. Isso. Porque se falta um... Dá pra E suprir é ali. linda essa sua história de onde você ia ensinar para tirar essas mulheres dessas situações. E até pelo aprendizado mesmo, né? E é coisa que você ainda pode fazer na sua própria padaria, né? É legal isso. Você não precisa nem sair de lá, porque você já tem toda uma estrutura montada, você já vai estar ensinando, criando novas profissionais, conhecimento, gerando renda para elas, né? Como oportunidade de geração de renda. E assim, eu sempre tive... A sala de aula é um ambiente onde eu acho que me sinto mais confortável, ou tão confortável quanto uma produção, né? E eu dei aula na universidade, quando eu fazia meu doutorado e tal, e depois eu comecei a fazer esse trabalho em parceria com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? A minha empresa prestando serviço para o Senar. E eu amo ensinar muito. Então, a padaria, com ela já nasceu o sonho da padaria escola.
Então, Tudo. daqui a pouco A minha irmã vai querer fazer. já está dentro Legal, dos né? Ela nossos, adora. nosso planejamento aí de uns 5 anos, essa padaria virar uma padaria escola e ser nesse ambiente, treinar pessoas para o mercado de trabalho e também a gente poder proporcionar projetos sociais, Legal. e aí trabalhar com adolescentes, com mulheres em situações de vulnerabilidade. Tenho muita ideia na minha cabeça, né, para a médio prazo, mas essa é a ideia. Então a padaria escola, ela tá assim, no primeiro planejamento do negócio, ela vai Que lindo. Amém. Torço Já pra que ela- já tá acontecendo. Parabéns. Torço Começou, pra que ela- não, começou aqui Iniciativa. nada, já começou muito antes, né? Ô, Gabriela, deixa pra gente uma mensagem para os telespectadores, para as pessoas que vão assistir, além do seu exemplo, né, de amor, de acreditar em seus sonhos, da sua estrutura, que é tão importante, né? Perfeito. Ter pessoas que acreditem em nós Que também. apoiem, né? A gente acreditar é o primordial, mas ter apoio também dá um impulsionamento muito maior, né? Com certeza. Existe uma coisa chamada, eu acredito que vocês conheçam, que são os 3 P's do sucesso, né? Que é o produto, processo e pessoas. Eu acredito muito no produto. Para ter o produto, a gente precisa de processo. A Tereza está começando, nós estamos implementando, mas tudo que eu almejo, tudo que eu estou planejando é sempre ter o processo para a gente conseguir, de fato, um padrão, uma excelência, uma qualidade que a gente busca, mas nada disso acontece sem as pessoas. Então, eu acredito muito que é de dentro para fora. Eu estou escutando muito das pessoas, os feedbacks, os positivos, os negativos, tudo, e eu acho que, né, estou nesse momento mesmo, tem 1 mês que a gente abriu. Mas, quando vem uma crítica muito forte, eu paro com muita tranquilidade e falo, são pessoas e vai acontecer de dentro para fora. Então, eu acredito muito que é assim que se constrói uma empresa. Sonhos estão só no coração, coloca no papel e vai com medo mesmo, que eu nem vou falar que eu fui com coragem, eu fui com medo e eu acordo com medo todos os dias, mas eu acordo e vou. Então, a minha mensagem é, só vai. Amém. Muito bem. Bem, gente, esse foi mais um De Cara com Elas, hoje com a Gabriela, falando para a gente a respeito de inovação, de empreendedorismo. A gente espera que tenha feito sentido para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário de vocês e esperamos vocês na próxima sexta-feira. Gratidão, Gabriela, por ter vindo Ai, que lindo. brilhar, fazer o nosso programa brilhar ainda mais e ficar ainda mais cheiroso, né, gente? O paladar também. Conheçam a Padaria Terezas, que fica próxima à Rua do Estudante, não é? Na Fica Rua do Na Rua do Estudante. Estudante. Exato. É porque Isso. tem uma entradinha, eu fiquei em dúvida. E é isso. Serão todos muito bem-vindos. Beijo no coração, até a próxima sexta.